6 estágios do julgamento de Jesus. Glória a Deus. Os 6 estágios do julgamento de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, versículo 11 ao 14. Mateus capítulo 27, versículo 11 ao 14. Amém? E está escrito: e foi Jesus apressado ao governador. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E, sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhes respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Versículo 2 do capítulo de Marcos, capítulo 15, versos 2 e 5, vai dizer o seguinte: e Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogava outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Glória a Deus. Então aqui os 7 estágios do julgamento de Jesus. Você vê que quando a gente está em uma provação, até mesmo assim, o poder de Deus age de forma maravilhosa, porque Pilatos se maravilhava por ver a força, por ver Jesus firme, suportando. Então Jesus se portava muito, mesmo sendo acusado, mesmo sendo apontado, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo subjugado pelo crime e pelo pecado nosso, ele ficava em silêncio. Então, muitas das vezes nós olhamos para esses versículos e encontramos aqui força para nós também, nessa peleja que nós estamos. Encontramos força suficiente para que os filhos de Deus venham também receber, neste dia de hoje, essa mesma maravilha que os olhos de Pilatos, um dos tosquiadores de Jesus, viu nele. Ele conseguiu ver em Jesus, maravilha. Então Pilatos se maravilhou, mas Jesus nada mais respondia, de maneira que Pilatos se maravilhou porque mesmo que as pessoas estivessem lhe respondendo, mesmo assim ele continuava calado, sem dar resposta alguma, porque ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Os 6 estágios do julgamento de Jesus. Embora o julgamento de Jesus durasse menos de 18 horas, ele foi levado a 6 diferentes audiências. Justamente que essa audiência não é normal.
uma pessoa ser levada a uma audiência cujo local não era um local promíscuo e certo para ser subjugado. Então, ele não teve quem o defendesse. Ele estava só. Mas o pai acompanhava o filho, mesmo de longe. O pai olhava para o filho e olhava para aquele filho sendo acusado pelos seus acusadores e vendo o suporte do seu filho. E o filho, o que mais ele queria naquele momento que estava sendo acusado, e ele estava sendo provado, o que mais ele queria era alegrar o coração do pai. Alegrar o coração do pai. Então vejamos, vamos acompanhar essa mensagem, porque nós vamos encontrar aqui os 6 estágios do julgamento de Jesus. Embora o julgamento de Jesus durasse mais de 18 horas, ele foi levado às suas diferentes audiências. Perante a autoridade judaica, você vai ver que perante a autoridade judaica, você vai encontrar a audiência preliminar perante Anás. Está no livro de João, capítulo 18, do versículo 2 ao 24. Você vai encontrar como o cargo de sumo sacerdote era vitalício Anás. Ainda era o sumo sacerdote oficial aos olhos do judeu, embora os romanos tivessem nomeado outro, assim Anás ainda tinha muita influência sobre o Supremo Conselho. Então aqui a gente vê os 6 estágios do julgamento de Jesus. O primeiro estágio, foi esse sacerdócio chamado Anás. E ele tinha sobre o Supremo Conselho, ele tinha influência. Jesus encontrou esse sacerdote, ele tinha influência sobre todos os outros. Então, o que acontece? Por muitas das vezes as pessoas, elas são subjugadas. Por muitas das vezes as pessoas, elas são acusadas e levadas ao ridículo pela influência de alguém. A Bíblia diz que esse influenciava a todos ali. E o que era essa influência? Era um poder na época. Embora ele fosse muito novo, mas ele tinha um poder sobre o Supremo Conselho. O segundo estágio, a audiência perante Caifás, Mateus capítulo 26, versículos 57 ao 68. Como a audiência perante Anás a audiência foi realizada numa noite em segredo, e ela estava repleta de ilegalidade, que constituíram uma falsificação da justiça. Veja o quadro 1486. Então, esse estágio mostra que é o segundo estágio, que a audiência estava cheia de ilegalidade. Então, eles estavam fazendo tudo de noite, escondido, porque tudo
sua aprovação em relação à audiência anteriores, para fazer com que parecesse legais. O propósito deste julgamento não era fazer justiça, mas justificar seus próprios conceitos, proviu da culpa de Jesus, prévios da culpa de Jesus. Então, esse documento já foi totalmente ilegal a forma que ele foi feito, né? E principalmente quando foi levado o meu Jesus para este local, também já foi outra ilegalidade. Também, quando eles tomaram a documentação, julgamento diante do Supremo Conselho, pouco antes do amanhecer, irmãos, pouco antes do amanhecer, já tinha 70 pessoas. Sabe o que é isso, pastor Lúcio? 70 pessoas reunidas contra Jesus. Não tem ninguém que se acorde cedo para vir orar. Não tem ninguém que se acorde cedo para evangelizar. Não tem ninguém se reunindo para escutar a verdade. Mas para fazer o que é ilegal, para fazer o que é ruim, para fazer o que é mal, para fazer o que é ruim contra a lei que o nosso Senhor Jesus nos deixou, que era para obedecer o seu Pai, o Deus Supremo. Está aqui, se reuniram 70, ao amanhecer, 70 membros do Supremo Conselho do Mal se reuniram para bater o martelo de sua aprovação em relação às audiências anteriores. Então eles queriam bater o martelo para aprovar as ilegalidades, a documentação falsa, para condenar o justo, o pobre, o pequenino, o humilde. Então, para bater o martelo de sua aprovação em relação às audiências anteriores, para fazer com que parecessem legais, o propósito deste julgamento não era fazer justiça, aleluia, mas justificar seu propósito, o conceito previo da culpa de Jesus, prévio da culpa de Jesus. Se você olhar no requisito estágio 2, que ele diz, constituíram uma falsificação da justiça. Veja o quadro. Olha o que ele diz, como o julgamento de Jesus foi ilegal. Aí eu vou perguntar para você, como o julgamento de Jesus foi ilegal? Aleluia. O julgamento de Jesus, ele foi ilegal por os seguintes fatores. Os líderes religiosos não estavam interessados em dar
fala sobre esse julgamento. Item 4, que vai falar aqui para nós. O item 4, o estágio 4 do julgamento de Jesus perante a autoridade romana. Primeiro, audiência perante Pilatos. Lucas 23, 25. Nós vamos ver a primeira audiência, que diz: os líderes religiosos condenaram Jesus à morte por motivo religioso, mas somente os governos romanos poderiam decretar a pena de morte. E assim eles levaram Jesus a Pilatos, o governador romano, e o acusaram de traição e rebelião, crimes pelos quais o governo romano condenava apenas de morte. Pilatos viu imediatamente que Jesus era inocente, mas teve medo da comoção que estava sendo causada pelos líderes religiosos. Então ele pode ver, como disse na palavra, Pilatos se maravilhava, né? Ao ver a atitude de Jesus perante os seus tosquiadores. Vamos lá, a audiência perante Herodes. O estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, e agora a gente vai para o estágio 5, a audiência perante Herodes. Lucas 23, 6 e 12, que vai dizer como a moradia de Jesus estava localizada na região da Galileia. Como é que eu vejo aqui, pastor? A moradia de quem? Como a moradia de Jesus estava localizada na região da Galileia. Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas e os governantes da Galileia que estavam em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Herodes estava ansioso por ver Jesus realizar um milagre, mas quando Jesus permaneceu em silêncio, Herodes não quis se envolver com ele e o enviou de volta a Pilatos. Então Herodes, ele estava maravilhado por saber que ali estava na frente dele aquele que tem o poder de cura, de salvar, de ressuscitar. E ele ficou com Jesus lá mais um tempo, esperando ver se acontecia mais um milagre daqueles que ele ouviu falar e que ele viu também. Pilatos, meus amados irmãos, testemunhou o milagre de Jesus. Ele viu um milagre que Jesus fez. E esse foi a causa que ele não quis se meter e se envolver com que a Assembleia estavam se levantando contra Jesus. A Assembleia do Supremo Conselho. 6. Os 6 estágios que a gente vai ver, o 6º agora, é a última audiência perante Pilatos. Lucas capítulo 23, 13 ao 25. Como é, pastor? Jesus está indo para Herodes, e agora Herodes se vira e volta para onde? Para Pilatos. Jesus está de novo na
Porque você está mais interessado no bem financeiro, na tua estadia desse mundo. Você não está percebendo que nós estamos envelhecendo. Tem tanta bactéria maligna, maus voando por aí. E as pessoas estão deixando isso para lado e se esquecendo de fazer o quê? Usar o senso de justiça espiritual. Porque interesse próprio. Não querem abrir mão dos seus interesses, de sua vidinha. Procura qualquer coisa para não estar na casa do Senhor, até bens. Aleluia! Louvado seja Deus. Então diz aqui, diante de Pilatos, os líderes religiosos acusaram a Jesus de um crime diferente daquele pelo qual ele o prenderam. Eles o prenderam por blasfêmia, por afirmar ser Deus. Mas essa acusação não queria dizer nada para os romanos. Por isso, os líderes religiosos tinham que acusar Jesus de crime que teria dito respeito aos governos romanos, como encorajar as pessoas a não pagar imposto, afirma ser rei e acusam tumulto, causa tumulto. Então, como eles viram que Jesus disse que era Deus, e isso não ofenderia os romanos, eles trataram de acusar eles de ser rei. Ele está dizendo que é rei dos judeus. Aí disse para o Senado, para a Assembleia, ele disse para o Senado e para o Supremo Conselho, mandou para os romanos dizendo o seguinte: se os romanos não estão nem aí para a lei, os romanos não estão nem aí para os cristãos, para os judeus, para os saduceus, para os escribas, para os fariseus, os romanos não estão nem aí. E se não observa que ele está dizendo que é Deus, os romanos é ateísta, eles não acreditam em Deus, eles são ateístas, eles têm vários deuses. Como que eles vão acreditar que nós estamos ofendidos e que nós estamos querendo acabar com Jesus? Vamos dizer também que ele afirmou ser o rei dos judeus, e com isso ele quer se tornar o rei aqui, e até mesmo tomar os tributos, os valores de Roma. Foi assim que o governo de Roma entrou na questão de matar Jesus. Por quê? Porque os valores, os interesses próprios era maior do que o seu senso de justiça. Os valores e os interesses próprios eram maior do que o senso de justiça romana, de Pilato, de Herodes. Os seus interesses eram
tenha senso de justiça, faça juízo, faça justiça, tenha senso. Eu vou porque eu quero adorar a Deus, eu vou porque eu quero cultuar o Senhor, eu vou porque eu amo a Deus, eu vou porque eu quero ir para o céu, eu vou porque eu obedeço, eu vou porque eu sou cego, eu vou porque esse é o caráter cristão, eu vou porque eu amo e Deus me ama, eu amo estar na casa do Senhor, me alegro. É isso que eu tenho que dizer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E isso, finalizando, para tentar salvar seu exemplo, foi sua vida para salvar o mundo. Ele diz aqui, Lucas capítulo 15, verso 5. Porque Jesus não respondeu às perguntas de Pilato, teria sido inútil responder, e havia chegado o momento de dar